pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Land. Eu sou a Aline Lorandi e hoje eu vou falar para você sobre um aspecto que não é linguístico, é cognitivo, mas que pode ter uma importância aí para a alfabetização. Eu vou falar para você sobre a identificação de padrões. Essa é uma habilidade que, em geral, é avaliada nesses testes cognitivos que às vezes as crianças fazem, mas que a gente pode brincar com diversas coisas em casa, para a criança começar a se acostumar a identificar padrões que são iguais e que são diferentes. Então essa é uma habilidade que pode começar a ser desenvolvida bem antes da alfabetização, mas que também vai preparar aquele terreno, vai preparar essa capacidade da criança de identificar padrões, e isso vai ser importante depois lá para ler principalmente, né? Então nós temos duas rotas pelas quais a gente lê. A rota fonológica e a rota visual, tá? A rota fonológica é essa que faz bem a relação entre letra e som. Ela é bem importante para o início da alfabetização, né? Haja visto tudo que eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, né? E também vai ser necessária, vai ser recrutada quando a gente aprende uma palavra nova, né? Uma palavra que é muito difícil, que a gente não identifica só de bater o olho, a gente vai ler via rota fonológica. Isso não quer dizer que lá no nosso cérebro as letras não se conectem sempre com os sons, tá? Elas sempre se conectam. A gente não precisa fazer isso conscientemente, tá? Isso lá no livro Neurônios da Leitura, do Stanislas Dehaene, vocês acham isso, tá? A outra rota, a rota visual, é essa mais rápida e automática que nós, leitores proficientes, conseguimos fazer, que é aquele bater o olho e identificar as palavras. Por isso, a identificação de padrões é uma habilidade que pode ser começada a ser desenvolvida e estimulada bem precocemente na criança e que não tem nada a ver com linguagem, né? Mas que em termos de domínio geral, como falaria o Piaget, pode ajudar também nas habilidades linguísticas, tá bem? Então, o que significa identificar padrão? Como é que a gente pode brincar disso? Mostrando padrões iguais para a criança decidir se aquilo é igual ou não, ou mostrando um padrão e pedir que ela faça igual. Aqui nas fotinhos que eu vou mostrar, que eu brinquei com a Isabela, a gente fez isso com Lego, né? Então a gente pega pecinhas de cores diferentes, monta um padrão e dá as pecinhas para a criança montar bem igual. Depois, ela tem de dizer se aquilo está igual ou não. Num primeiro momento, ela pode ter dificuldade, nós podemos ajudar ou mostrar como é que se faz antes e depois a criança passa a fazer sozinha. Você pode usar pecinhas de Lego, mas você pode usar outras coisas que você tem em casa. Você pode usar talheres, né, e colocá-los numa ordem que a criança tenha de imitar e depois identificar se está certo. Pode usar objetos que você tem ali na sua casa, pedacinhos de panos que sejam diferentes. Enfim, colocando a criatividade para funcionar, a gente sempre consegue dar um jeito. Você também pode pintar. A primeira vez que eu fiz uma brincadeirinha assim com a Isabela, eu fiz justamente de pintar padrões e ela tinha de identificar então em outras peças pintadas se era correspondente ou não e montar igual, tá bem? Claro, quando ela era pequenininha, eu só pedia que ela identificasse formatos iguais. Agora que ela está maior, eu já peço para ela montar esses formatos. Então vejam que a complexidade também pode ir acompanhando o amadurecimento cognitivo da criança, tá? Então use os materiais que você tem em casa. O importante é você formar um padrão e a criança ter de fazer igual a esse padrão ou identificar quais dos padrões é iguais, tá? Então, num vídeo anterior eu mostrei que dá para fazer identificação de figurinhas, tá? Mas aqui nós estamos falando de padrões mesmo. Então, ela tem de identificar, digamos, mais do que uma informação, né? Mais do que uma figurinha, digamos assim. Então, dá uma olhada nas fotinhas aí que você vai ter um exemplo do que eu estou falando, tá bem? Então, a gente começa com brinquedos, cores, formatos diferentes que vão formar um padrão. E depois a criança pode fazer isso com as letras também. Por quê? Identificar um A que é igual ao outro A é um reconhecimento de padrão. Para nós que estamos alfabetizados, a noção da letra é muito simples. Mas para a criança, a letra, num primeiro momento, é só um desenho. Ela ainda não adquiriu
essa status de representação notacional, ou seja, algo que representa um outro algo, uma letra que representa um som, e isso nos dá uma informação importante, tá? Isso que a gente fala em termos de letra enquanto uma representação notacional, tá? E aí ela vai identificar então um A que é igual a outro A, um B que é igual a outro B, mas também vai conseguir fazer isso que eu falei para vocês da leitura via rota visual, né? Então a gente não lê enquanto leitor proficiente letra por letra. A gente bate o olho, né? A gente tem um pontinho de fixação ali na palavra, a gente reconhece aquele padrão é reconhecido então lá pela nossa memória visual e depois a gente dá um salto, né? A gente reconhece um grupo de palavras, na verdade isso nem é feito palavra por palavra, e depois a gente pula para outro grupo de palavras. Então o nosso olho é capaz de capturar mais do que uma palavra, né? E a criança, para se tornar proficiente, ela também vai ter de sair dessa rota fonológica para fazer essa rota visual, que é mais automatizada. Por isso, o reconhecimento de padrões é muito importante. Dá uma olhada nas imagens aí. Então, gostou das imagens, né? É claro que no início, por exemplo, ela não gostou muito de fazer aquilo, né? Então a gente pode deixar mais divertido, né? A brincadeira, colocar algo de ludicidade aí, olha só, ou algo de desafio. Será que você consegue imitar o que eu fiz aqui? Ou, vamos mostrar aqui pro nosso ursinho Bill, nosso ursinho aqui é o Bill, né? Vamos mostrar pro Bill, será que você consegue mostrar para ele se é igual ou não? Ele é muito pequeno ainda, não sabe, né? Então, claro, tudo que a gente colocar um toque de ludicidade, a criança vai acabar se engajando mais na brincadeira, né? E depois vocês veem, ela faz essa identificação então com as letras, ela percebe dentro do nome dela quais letras são iguais, tá? Então, claro, nós não vamos fazer isso com a criança bem pequenininha, mas a gente pode fazer isso com uma criança um pouco mais velha. Isso não significa ensinar a ler e escrever, nós ainda estamos falando de reconhecimento, de identificação de padrões. As letras, que são desenhos num primeiro momento, também têm semelhanças e diferenças. Então, a criança treinar esse olhar vai ser bem importante, tá? Por que a criança faz a tal da escrita espelhada, né? Porque os padrões, né, o desenho das letras é muito igual, muito parecido entre uma e outra, né? Para nós, um P e um Q, ou um B e um D são completamente diferentes, mas para a criança é um risquinho e uma bolinha para um lado para o outro, né? Então, ela treinar o olhar para identificar padrões levemente diferentes é muito importante, tá bem? Então não esquece, isso dá para fazer de uma forma bem simples com os objetos que você tem em casa, que você tem facilmente na escola. Você pode confeccionar isso com papel colorido ou pintar, tá? Pode usar blocos de Lego, como foi o que eu usei, pode usar frutas, enfim. Você pode fazer e acontecer aí, mas brinque bastante disso, tá? Não adianta brincar só uma vez, isso tem que ser algo frequente e recorrente na vida aí de vocês, tá bem? Isso depois vai ajudá-la a reconhecer escrita, letras em sequências que formam um padrão, né? Então, para a gente reconhecer prontamente, automaticamente aquilo que está escrito nessa rota visual de leitura, é importante essa habilidade que vem antes, né? Do reconhecimento e identificação de padrões. Gostou do vídeo, gente? Dá um like aí, compartilhe com seus amigos alfabetizadores aí ou com outros pais e mães que podem começar essa estimulação cedo em casa. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho ali em cima, porque daí ele te avisa quando tem vídeo novo aqui no LED, tá bom?
Vamos seguir aprendendo? Vem comigo!